Então vamos lá, pessoal. Estamos aqui no nosso horário, 18h48, um minutinho. Já estou aqui junto com a Cláudia, que é minha parceira. E, pessoal, estamos aqui começando esse trabalho, essa sequência de lives. E eu queria me apresentar rápido para vocês. Muitos talvez não me conheçam. Meu nome é Roberto Bassi. Hoje eu sou o dono da empresa Turn, Mentoria e Desenvolvimento Empresarial. Tem o Fabrício Constantino, está dizendo que ainda está dando eco. Melhorou, Fabrício, ou não? Já está dando eco aí, Claudinho. Peraí, estou mudando aqui de lugar. E agora? Acho que agora melhorou. É quando eu falo que dá. Alô? Bom, vamos lá. As pessoas estão entrando, estão chegando, então vou voltar aqui minha apresentação rapidinha. Meu nome é Roberto, sou dono da Turn Desenvolvimento Empresarial e Mentoria de Negócios. Rapidamente, eu venho de uma carreira executiva onde as grandes empresas, né, você vê que elas se perpetuam e crescem sem a necessidade de terem os seus donos trabalhando nas empresas, né? Assim, elas crescem de uma forma bastante dinâmica pelo desenvolvimento das suas lideranças. E dentro dessa experiência que eu tive em grandes empresas e hoje, com a minha atuação junto a empresários, a donos de empresas, eu faço justamente esse trabalho de apoiar esses pequenos empresários a desenvolverem os seus negócios de forma a obterem melhores resultados nas suas empresas, mas sem ter que virar um escravo dos seus negócios. Porém, aí com um princípio pessoal, nessa ideia de querer apoiar cada vez mais esse empresariado nacional, que eu estou aqui agora iniciando esse projeto, essa ideia com várias lives, convidando todos os empresários, donos de negócios, enfim, a participarem, onde darem dicas, erros comuns, enfim, tudo aquilo que a gente pode trazer de grandes empresas e que hoje, eu também conhecendo já a realidade das pequenas e médias empresas atuando diretamente, que possam ajudar você com dicas a melhorar os seus negócios. A Cláudia é uma parceira minha, especialista em desenvolvimento humano, me ajudou numa conversa, ela selecionou quais são as principais perguntas que os empresários acabam fazendo nesse tema de hoje, que é como desenvolvo o meu negócio. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Então, Cláudia, deixo aqui agora com você, se apresenta para a gente já começar, e a gente tem aqui um tempinho. No final, pessoal, podemos fazer perguntas, a gente vai tentar ser o mais breve possível para poder a gente ter um negócio bem dinâmico e poder conversar com vocês. Boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal. Não sei se a minha voz está chegando aí boa para vocês, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. E para mim é um prazer estar aqui com o Roberto essa noite, a gente poder compartilhar aí um pouquinho do nosso conhecimento com vocês e ter essa disponibilidade, né, de todos nós podermos crescer e aprender juntos. Como o Roberto falou, eu trabalho com desenvolvimento humano, né, tenho me especializado cada vez mais em desenvolver pessoas, e participar desse projeto com o Roberto é realmente algo que colabora muito comigo, por conta que a gente está falando de pessoas, porque todo negócio envolve pessoas, né? Então, eu que desejo que todos vocês sejam muito bem-vindos, sugiro que vocês peguem caneta e papel, porque a gente vai falar bastante aqui, vamos dar dicas importantes. Então, eu sugiro que vocês estejam aí com papel, com uma caneta. Eu selecionei algumas perguntas para fazer para o Roberto, e no final a gente abre, né, uma oportunidade, né, Roberto, para o pessoal também interagir junto com a gente e fazer as perguntas que eles queiram fazer, né? Pode ser assim? Exatamente, vamos nessa linha, Claudinha. Então, já são aí 7:55, para a gente não perder mais tempo, na verdade, investir mais tempo no desenvolvimento. Vamos lá, então, vamos, pessoal, espero contribuir com o desenvolvimento de cada um de vocês e estamos juntos aqui à disposição. Podemos começar, Claudinha. Então, vamos embora. Se prepara, Roberto, que hoje eu vou te sabatinar. Roberto, como a nossa primeira live, a gente vai falar sobre como eu desenvolvo o meu negócio, então nada melhor do que a gente começar exatamente com essa pergunta, né? Começar a live com esse tema que foi proposto de como desenvolvo o meu negócio. Então, em cima disso, eu acho que está todo mundo muito interessado em saber sobre esse tema que a gente colocou.
E eu gostaria que você falasse um pouco, porque todos hoje em dia querem atualizar o seu negócio, renovar o seu negócio, ou começar um negócio. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Como eu desenvolvo o meu negócio? Cláudia, é interessante, né? Essa realmente é uma pergunta que vem muito quando eu converso com os donos do negócio, enfim, trabalhando comigo ou não, mas sempre vem nesses momentos de crise ou em alguns momentos que eles já percebem que as suas empresas, por razões desconhecidas, já não estão mais crescendo, né? Mesmo aquelas empresas já com 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, me fazem essa pergunta, né? Como que eu faço para desenvolver um negócio e entrar numa nova fase de desenvolvimento, né? Mas aí vem, então, aí uma primeira reflexão, né? Que sempre quando eu estou conversando com esse pessoal, eu acabo perguntando. Mas a percepção aqui é o seguinte, na maioria esmagadora das vezes, quando me fazem essas perguntas, a visão que o dono do negócio tem é que algumas coisas precisam mudar. A economia precisa mudar, a minha equipe precisa mudar, enfim, o prefeito, o governador, a pandemia, enfim, sempre algumas coisas precisam acontecer fora da minha empresa ou fora de mim para que o meu negócio possa desenvolver. Ou seja, sempre é a culpa ou a responsabilidade de alguém para que o meu negócio se desenvolva. Então, essa é uma primeira análise que a gente pode fazer, porque o fato é que dificilmente você vai conseguir desenvolver o seu negócio se você ficar apenas pensando o que externamente precisa acontecer para você desenvolver o seu negócio. Mas aí a pergunta que fica mesmo, o fato que acontece é, o que precisa mudar? Aonde que tem que acontecer essa mudança? E a primeira resposta, quando você quer desenvolver o seu negócio, a mudança tem que começar em você mesmo. Você é a pessoa que precisa dar o primeiro passo nessa mudança. Então, veja que a situação muda bastante de como eu desenvolvo um negócio para como eu me desenvolvo, né? Exatamente. Mas aí a gente está falando de negócio e você está falando de como o dono do negócio se desenvolve, digamos assim, né? Essa pessoa que está envolvida, né, no negócio. Então, vamos continuar aí complementando. Se eu estou falando de negócio e você diz que eu preciso mudar, que eu preciso ter essa transformação, não sei se as pessoas vão entender bem, porque nós estamos falando de negócio, estamos falando da gente, como é que funciona isso? Pois é, Claudinha, essa é uma situação realmente interessante, porque quando você começa a conversar com esses donos do negócio, sempre vem assim a questão, mas eu que trouxe esse negócio até aqui, eu que desenvolvi o negócio, eu que criei e montei, tudo aí vai por aí afora. Eu que fiz, eu que desenvolvi, eu que montei. Pois é, mas a situação é o seguinte, né? Se você quer crescer o negócio, se você quer desenvolver o seu negócio, você precisa entender que tudo que você fez e te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar aonde você precisa chegar ou deseja chegar. E aí realmente uma grande mudança de interpretação que os donos do negócio precisam ter com vocês mesmos. Obviamente que não tem todo o mérito em todo o trabalho que já foi feito no desenvolvimento da sua empresa, né? Enfim, tudo que ele foi feito, o trabalho, a dedicação, o desenvolvimento, enfim, tudo isso realmente criou pilares e o DNA da própria empresa, que isso, inclusive, precisa ser mantido. Agora, novos aprendizagens precisam acontecer, né? Então, você fica, às vezes, se perguntando, né, de quem que é a culpa, e ainda mais, procurando culpados e muitas vezes dizendo que a culpa é até da sua própria equipe. E você precisa, então, aqui podemos voltar essa fita, corrigir essa pergunta inicial, como desenvolvo meu negócio? E, na verdade, ela poderia ficar da seguinte forma, né? No que eu preciso me transformar para desenvolver o meu negócio? Porque a situação é o seguinte, se eu quero desenvolver o meu negócio, o que impede de ela crescer? Qual é o ponto que atrapalha o desenvolvimento da minha empresa? Qual é o teto de desenvolvimento dela? Nas grandes empresas, né, você percebe que você não tem um dono, você tem aí vários donos, você tem líderes, mas toda a estrutura começa a crescer.
E é essa mentalidade empresarial que os donos das pequenas e médias empresas precisam adquirir. Você, dono do negócio, precisa se desenvolver para que você eleve suas potencialidades e deixe toda a sua estrutura se desenvolver, né? O ponto aqui é buscar o crescimento. Qual é o seu desenvolvimento que você tem que fazer para crescer e apoiar o crescimento da sua empresa, né? Isso traz aí uma reflexão, que depois pode ser tema até de um próximo encontro, que é a autorresponsabilidade. Ou seja, em vez de você estar perguntando, questionando o que precisa mudar, o que precisa fazer, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer, até onde eu posso ir para desenvolver ou apoiar o desenvolvimento da minha empresa, do meu negócio, enfim. Aqui no que eu preciso me transformar, né? Essa é a pergunta para começar o processo de desenvolvimento sustentável do seu negócio. Entendi. E você pode explicar para a gente como que isso acontece? Como que as pessoas podem caminhar para esse lado? Vamos lá. Vou tentar ser claro, é um negócio um pouco profundo, né? Até um pouco complicado, porque nós estamos falando aqui de comportamentos, né? Eu te avisei que eu ia te encher de perguntas, então aí, eu vou começar. A gente precisa disso. Vamos pegar umas boas aí, porque eu tenho certeza, Roberto, que quem está aqui acompanhando a gente aqui nas lives, né, são perguntas que começam a surgir, né? Como assim? Mas o meu negócio, mas aí você falou do meu desempenho, né? Então, assim, vamos tentar explicar o máximo possível, a fim da gente tentar colaborar e ajudar o máximo possível essas pessoas que estão aqui com a gente. Sem dúvida, sem dúvida. Então, vamos aqui tentar entender esse caminho para melhorar os resultados, né? Para a gente aumentar os resultados. Bom, para isso nós vamos ter que dar uma reprogramada na nossa cabeça, na nossa mentalidade como empresário, né? Principalmente aqueles, talvez, empreendedores que estão no início dos seus negócios, muitos daqueles que talvez saiam como foi o meu caso, de grandes corporações, né? Você tem uma cabeça de executivo para uma cabeça de empresário. Tem que mudar bastante coisa. Então, como é falado muito nos dias de hoje, precisamos mudar o mindset, né? Mudar a nossa programação mental. Mas precisamos entender como que é feito os resultados, né? Então, os resultados que estamos obtendo, ele nada mais é que uma consequência das ações e das decisões que tomamos todo dia. Em outras palavras, dos nossos comportamentos. Esse os resultados que estamos obtendo, nada mais é que consequência dos nossos comportamentos. Bom, e como fazemos então isso daí? Podemos fazer um paralelo, né, um pouco com um iceberg, né? O comportamento das pessoas que trazem os resultados, nada mais é que o que nós enxergamos um dos outros, né? São aquelas ações, aqueles comportamentos. Porém, esses comportamentos, eles são, na verdade, consequências de alguns outros aspectos que estão muito mais fundo dentro da gente, vamos chamar assim. Então, o comportamento é a ponta do iceberg. Porém, tem outros aspectos que estão mais a fundo, que a gente precisa entender, impactam diretamente e podem melhorar esses nossos comportamentos. Bom, os primeiros deles, e é nessa ordem, porque é nessa ordem de profundidade do nosso ser, o primeiro é a habilidade, né? As habilidades que desenvolvemos durante toda a nossa vida. O segundo são as nossas crenças. Ou seja, as nossas crenças são como se fossem aqueles programas, né? O nosso sistema operacional que conduz as nossas ações no nosso dia a dia. E, indo nessa sequência, logo depois nós temos então os nossos valores. Esses nossos valores é o que eles definem as prioridades dos nossos negócios, as nossas tomadas de decisões, né? Alguns têm valores maiores por família, outros por trabalho, outros por dinheiro, por respeito, enfim. Quais são esses valores? E mais no fundo ainda tem aquela situação como que eu posso dizer, do meu conhecer, né? Do eu sou, né? De como que eu me reconheço. Esse, então, o canal que vai impactar diretamente no desenvolvimento
dos comportamentos. Só um minutinho, Claudinho, só para tentar achar uma forma aqui de melhorar um pouco esse eco que está dando aqui. Só um minutinho. Tá, tudo bem. Deixa eu tentar também. Estou percebendo que está atrapalhando aqui. Para ver se não se melhora. É. Trazer um pouco mais para frente o meu aqui. Vou tentar pôr um fone de ouvido, porque daí a gente elimina um pouco isso daí. Estava aqui sem o fone, mas vamos tentar fazer diferente. Talvez aí um fone aí também te ajude. Acho que assim vai ficar melhor. Ó, melhorou. Acho que melhorou o som aí, ó. Pedi pro pessoal só confirmar se ficou melhor, né? Exato. Que aí qualquer coisa a gente se ajusta. Nós estamos aqui para se ajustar. Coisas ao vivo acontecem isso. Então a gente está aqui para se ajustar, para sair o melhor. Roberto, já que você falou aí, olha, porque eu anotei, até anotei aqui, eu falo que eu sou das antigas, eu adoro um papel e uma caneta. E você falou assim, olha, você falou das crenças, das habilidades, falou do eu sou, e a gente está aqui falando do desenvolvimento de negócio, mas você também disse que nós precisamos ter esse olhar, né, para nós mesmos. Então, eu queria aproveitar essa deixa que você deu dos negócios, da pessoa, e pedir para você fazer uma relação entre eles. Qual é a relação que existe entre o negócio e essa pessoa que você acabou de citar, que precisa descobrir suas habilidades, né, suas crenças, seus valores, descobrir, inclusive, o eu sou, né, quem eu sou de verdade. Então, você poderia fazer uma conexão e explicar a relação desses dois pontos? Por que é tão importante? Não, exatamente. Eu estava, dando até sequência, foi muito bom você perguntado isso, Claudinho, porque é para a gente ir tentando amarrar, porque senão fica um negócio meio esquisito. A gente fala de negócio, estamos falando só de pessoas. Mas é que é o seguinte, todos esses fatores internos que eu comentei conosco, tudo isso ainda é influenciado pelo ambiente que nós estamos inseridos, né? Então, até o ambiente que molda os nossos dia a dias vão mexendo nas nossas atitudes, né, nas nossas crenças, nas nossas habilidades. E o ambiente de negócios, né, qual que é esse ambiente que estão nossas empresas, né? Ele é um ambiente super instável, vamos chamar assim. Tem até um acrônimo, o VUCA, né? Muitos já conhecem o tal do VUCA, que é a volatilidade, a instabilidade, complexidade e ambiguidade, justamente que define essas características desse mundo moderno no ambiente de negócios. Então, quando falamos de fazer uma mudança, implica quase que imediatamente a gente obter cada vez melhores resultados dentro desse ambiente super estável. Então, se o ambiente muda toda hora, ou o meu ambiente de negócios, ele exige que o meu negócio também esteja sempre se adaptando. Porém, a empresa, ela é composta de pessoas. Então, ela só vai mudar quando ocorrer a mudança dessas pessoas, quando elas aceitarem esse processo de mudança. Porém, o primeiro que tem que fazer esse processo de mudança é o dono do negócio, porque ele define o caminho desse negócio. Então, todo esse ambiente estável, ele vai exigir mudanças de comportamentos, ou seja, como nós falamos lá, comportamento é resultado das ações e das decisões que tomamos no nosso dia a dia. Então, se esse ambiente está mudando, eu preciso estar ampliando, né, desenvolvendo o meu negócio, quais são essas novas ações e comportamentos, essas mudanças que eu preciso ter para continuar evoluindo? Isso chega a ser tão fundo que muito dessas mudanças, nossas primeiras reações é negar essas mudanças. Que isso não funciona, que isso não é bem assim, que isso é besteira. E se a gente perceber, né, estamos aí nesse momento ainda aí um pouco instável dessa saída desse momento de pandemia, e veja que tem muita gente ainda negando evoluções que estão acontecendo. Haja visto o que nós estamos fazendo aqui hoje, que até há não muito tempo atrás nem era tão difundindo assim. A tecnologia já existia, algumas pessoas já faziam, mas era algo que muitos acreditavam que talvez não trouxesse grandes resultados. Outra mudança que trouxe que muitas empresas que não se adaptaram rapidamente estão ficando pelo meio do caminho, inclusive empresas grandes, né? É o conceito do home office. Home office, ele existe já faz aí anos. Eu diria que
pelo menos que eu me lembre, assim, de 15 a 20 anos que já existe o conceito de home office. Porém, É isso mesmo. Quantos líderes tinham, né, o conceito na cabeça deles de que home office era um negócio que atrapalhava a produtividade, que não desenvolvia as pessoas, enfim. No entanto, hoje, muitos desses mesmos líderes, né, por necessidade de adaptação, hoje fala, a produtividade da minha equipe é muito melhor do que eu tinha lá atrás. Tanto que hoje estão repensando muito dos seus modelos de negócio. E, obviamente, trazendo uma instabilidade para muitos aí, enfim, esses prédios de escritórios, eles agora também estão tendo que se remodelar para um novo modelo de negócio. Mas indo ainda nesse caminho, Cláudio, eu queria fazer aí um pouco mais fundo, né? Para a gente poder fazer esse processo de mudança, fazer essa ligação, vamos tentar ficar nessas primeiras camadas. A primeira é habilidade, né? Então, que habilidades eu preciso desenvolver para poder crescer o meu negócio? Que aspectos? Então, às vezes pode ser um aspecto, por exemplo, de melhorar uma comunicação com a minha equipe, conhecer mais a minha equipe, saber fazer aí processos de comunicação melhor, algumas habilidades que talvez eu, como alguns líderes que eu conheço, precisam desenvolver, precisam buscar essa melhoria. Às vezes são algumas novas ferramentas, alguns, inclusive, como alguns que estão aqui, melhorar a sua mentalidade empresarial mesmo. O que eu preciso crescer como dono do negócio para poder permitir que a minha empresa cresça mais? Que conceitos eu preciso mudar? Então, essas são algumas habilidades que talvez seja o primeiro aspecto interno, mas o mais raso que você consiga mudar rapidamente. Um outro aspecto, ainda um pouquinho mais profundo, aí são as crenças. Aí já é um negócio um pouquinho mais delicado, né? Mas ainda assim possível de se fazer. Por exemplo, a gente pode fazer aqui um exercício rápido de fazer algumas perguntas e reflexões sobre alguns aspectos do seu negócio. E aí tenta imaginar, você aí que está pensando, quiser anotar, quais são aquelas primeiras respostas, aqueles primeiros, né, resultados que vêm na tua cabeça, sem pensar muito, aquela coisa quase que imediata. Por exemplo, né, aquelas 2 ou 3 primeiras respostas que vêm na tua cabeça quando eu digo, por exemplo, liderança, né, a liderança de mercado. O que é para você? O que é liderança de mercado? Anota aí. A gente pode ir também num outro aspecto, que é, por exemplo, liderança, né, no sentido de liderar equipe, de liderar pessoas. O que é liderança para você? E como negócio podemos evoluir para o que é equipe para você? O que é um cliente? O que é dinheiro para você? O que é concorrência? Veja, o que vem, né, na tua cabeça quando eu falo esses nomes, né, esses aspectos. Esse é um exercício fácil, simples, que identifica rapidamente quais são as suas crenças sobre vários aspectos. Isso pode ser usado de uma forma mais ampla possível. Podemos falar de família, podemos falar de relacionamentos, de amigos. Mas estamos aqui focando, né, como você comentou, tentando fazer uma conexão com o negócio. Então, agora, com alguma dessas respostas, vamos tentar avaliar qual é o comportamento da pessoa em função das suas crenças. Vamos pegar um exemplo aqui. Veja que se uma pessoa acha que dinheiro é um mal necessário, ou que é algo difícil de se conseguir, ele numa posição de dono de negócio, mas com essa mentalidade que dinheiro não é bom, que, enfim, seja ele a interpretação, né? E não estamos aqui dizendo o que é certo ou o que é errado, é um questionamento das suas crenças. Imagina qual será a sua relação com a geração de riqueza com o seu negócio. Vai ser satisfatória ou sofrida? Acha que irá conseguir grandes quantidades, grande desenvolvimento de dinheiro? Qual vai ser o sofrimento dessa pessoa para a geração de dinheiro, vamos chamar assim? Certamente vai ser bem diferente de uma pessoa que tem uma relação, né, uma crença em relação ao dinheiro muito mais positiva. Indo num outro aspecto, talvez agora mais na empresa ainda, por exemplo, podemos falar o seguinte: e quando falamos de equipe? Quando eu falei de equipe, o que veio na tua cabeça? Você, dono do negócio. Por exemplo, muitos podem pensar o seguinte, que é dependência. Então, se um dono de negócio pensa que equipe é dependência, quanto você acha que esse dono vai estar trabalhando? Qual que é a dedicação que esse dono tem em relação ao seu negócio? Vai ser bem diferente. Você pode imaginar, tentar visualizar a pessoa
de um outro dono do negócio que olha para a equipe e entende que é por exemplo, solução ou alavancagem do negócio. Então você pensa, esse outro dono do negócio, qual você acha que vai ser a disposição de delegar e desenvolver pessoas para esse que entende que equipe é uma solução para o seu negócio, uma forma de alavancar, de crescer o seu negócio? Então, veja que quando você começa a perceber, a questionar essas suas crenças, e crenças, só para deixar claro, são as verdades que temos em nós, né? Não estou dizendo se ela é boa ou mal, mas ela é resultante de toda a nossa experiência de vida, de tudo que nós vamos consolidando dentro de nós, e mais ainda, daquelas verdades que estão colocadas dentro de nós, por pais, professores ou outros mestres, enfim, outras relações que nós tivemos. Mais uma vez, não estou dizendo se ela é boa ou ruim, mas o que devemos fazer é percebê-las, avaliá-las e questioná-las se elas estão nos deixando mais próximos ou longe dos nossos objetivos. Essa é a grande situação das crenças, né? Ela está me ajudando ou está me atrapalhando a atingir o que eu quero? Lógico que antes disso eu preciso saber o que eu quero, preciso ter clareza de destino, sem dúvida. Mas esse questionamento das crenças é muito importante para você saber para onde vai a tua evolução. Só para finalizar aqui essa pergunta, essa relação que você falou, né? Imagina, né, tem uma frase que é muito famosa, aí, principalmente com os donos do negócio, fala assim, né? O olho do dono que engorda o gado. Né? É verdade. É a sua verdade, enfim, entendeu? Mas vamos mais fundo. Com isso em mente, imagina um dono do negócio, um empresário que tem isso muito enraizado, né? Uma pessoa talvez um pouco mais aí tradicional, já de um outro momento. Quantos dias de férias essa pessoa vai tirar do seu negócio? Se ela acha que ela tem que estar full time, toda hora, junto do seu negócio, controlando, acompanhando. Qual é a relação dele com o seu negócio? Ele vai estar totalmente satisfeito ou vão ser aqueles donos do negócio que normalmente comentam que aquele sonho do meu negócio virou o meu pesadelo de todo dia? Que desde que eu comecei, que eu decidi ser um empresário, um empreendedor, seja lá o que for, eu não sei mais o que é tirar férias, enfim, fica aquelas lamentações. Tudo isso é resultado de como a gente enxerga o processo de desenvolvimento da minha empresa e está ligado como eu interpreto todas essas crenças e comportamentos eu tenho. Muito legal tudo que você falou, até porque quando a gente está falando de pessoas e você trouxe esse tema das crenças, as pessoas começam a ficar um pouco preocupadas, né? E começam a pensar um pouco nessa situação realmente do que eu estou... Porque, às vezes, Roberto, o que eu percebo é o seguinte, as pessoas não percebem que, às vezes, elas mesmas estão travando o seu negócio, né? Então, a gente precisa entender bem isso. E quando a gente identifica essa crença, quando a gente consegue perceber essa crença, você acha que isso ajuda? Por exemplo, a pessoa tem o seu negócio, identificou aquela crença que tem limitado ele, né? Tem travado ele de evoluir, de crescer. E aí, ele faz o que depois disso? Eu identifiquei a crença, mas agora, qual é o próximo passo? Roberto, é hoje que eu te pego. Olha, hoje eu tô aqui para te cutucar, mas eu sei que você vai conseguir ajudar bastante gente. Por isso que eu tô aqui como se eu fosse uma cliente mesmo, querendo aprender sobre o meu negócio. Não, legal, né? É muito bom, isso realmente desafia a gente. E é esse o objetivo, né? Na verdade, eu não estou querendo dizer aqui nenhuma verdade absoluta, mas trazer vocês a um processo de reflexão do seu negócio, para desenvolver o seu negócio. Em outras áreas, vamos falar também de ferramentas, vamos tratar outros tópicos. Só que essa aqui eu achei muito importante para começar, que é como desenvolve o seu negócio. E aí, indo na sua pergunta, né, na crença, a forma de você mudar essa sua crença, de você entrar nesse processo de evolução, a primeira coisa é você decidir que você quer fazer algo diferente. É se permitir testar novas ideias. É buscar uma referência, é buscar alguma coisa, aquele comportamento que você precisa ter para atingir o resultado que você deseja. Então, aí, o primeiro passo é, aonde eu vou buscar? Quais são essas minhas referências? Talvez até pessoas, né? Quais são os meus ídolos, né? Em negócios, às vezes no esporte são ótimas referências, enfim.
alguém que você admire naquele campo, né, onde você deseja obter melhores resultados. E aí você vai começar a se questionar, né? Eu preciso ser mais amigável? Preciso tomar decisões mais rápidas? Preciso ser mais focado, mais ou menos amigável? Enfim, seja ela, qual mudança você precisa fazer para atingir melhores resultados. Com isso em mente, né, com essa referência em mente, você precisa se comprometer com a sua mudança, organizar suas ações, enfim, você precisa criar um caminho para você, criar uma disciplina, então você precisa, vamos chamar assim, eu falo de colocar alavancas, lembretes, e toda vez que você for ter, naquele momento X, alguma atitude, que você possa lembrar que você tem que ter uma outra atitude, aquela atitude que você está se propondo a fazer. Procure fazer isso por vários dias, né? A PNL fala que você precisa de pelo menos 21 dias para você transformar um hábito, aliás, um comportamento em um hábito, né? Isso. Tem outras teorias que falam que são mais dias, eu não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que você precisa de um tempo, e aí cada um vai ter o seu tempo para perceber que aquele seu comportamento, que num primeiro momento ele é robótico, ele é até induzido, ele passa a ser um comportamento natural seu. E como você consolida isso? Quando você começa a ter os primeiros resultados daquele comportamento. Ou seja, os primeiros resultados naquele sentido que você estava buscando. Aí, esses resultados, na verdade, ele passa a premiar esse seu novo comportamento, onde você vai perceber que você desenvolveu uma nova habilidade, adquirindo maior segurança, e muito provavelmente já junto com isso, você vai mudar a interpretação da sua crença, né? Ou até mudar a sua crença. Então veja que esse processo de indução de comportamento, ele vai melhorar a sua habilidade e a sua mudança de crença. Em alguns casos, talvez a gente precise entrar até mais fundo, né? Isso seria um aspecto muito mais profundo já de entender os valores, a hierarquia de valores das pessoas e tudo mais. Mas esse primeiro passo ele já é totalmente possível e traz grandes resultados para o desenvolvimento do seu negócio. Você não precisa mudar a sua identidade, né? O eu sou, os seus valores podem permanecer os mesmos, mas o simples fato de você questionar algumas crenças suas e pensar, está me aproximando ou está me afastando do meu objetivo, e se permitir fazer coisas diferentes, coisas novas, eu chamaria que é a alavanca para fazer você crescer e permitir que o seu negócio cresça. Entendi. Você falou aí uma palavra muito importante, né? Que a gente achar alguém que seja uma referência, né? E às vezes as pessoas vão pensar assim, ah, tá bom, eu encontrei uma pessoa que é uma referência no negócio, é uma pessoa que tem uma experiência grande, é uma pessoa que tem feito sucesso nesse negócio, e aí agora eu vou somente me espelhar nela, copiar o que ela faz, e ela virou minha referência. Seria isso ou não é bem assim? Onde entra essa situação aí, por exemplo, da pessoa encontrar essa referência realmente? Porque a gente sabe que a referência colabora muito, né, com o nosso crescimento e desenvolvimento. Chega a ser motivacional, inclusive, né? Vira até uma mentoria, muitas vezes, quando a gente conhece pessoas, profissionais, assim. Então, eu queria que, se possível, você explicasse um pouquinho melhor sobre isso. Tem como? Vamos lá que você está afiada hoje, né? Vamos lá que você está afiada. Bom, realmente, você simplesmente buscar uma referência ou aqueles comportamentos que te ajudam, podemos dizer que é simples, né? Que ela é fácil, aliás, que ela é simples. Porém, eu falo que ele não é fácil. Esse é um processo que a gente chama de modelagem, né? Tem algumas pessoas que já falam num perfil mais moderno, vamos chamar assim, chama de biohacker, né? De você hackear o comportamento, hackear as características de outras pessoas, de lideranças. E se faz isso muito lendo biografias, é muito interessante para você hackear, né? Você entender o que a pessoa pensava naquele momento, ou mesmo o seu chefe, né? Aquele chefe que você admira, aquele empresário próximo a você que você admira, enfim, cada um vai achar esse seu modelo. Porém, não é só modelar, ele é simples, mas ele não é fácil. O fator que permeia tudo isso, né, obviamente além de modelar, é justamente o primeiro passo é acreditar.
Primeiro, antes de tudo, é saber onde quer chegar. Depois é acreditar que você pode chegar lá. E aí você se comprometer, você ter o compromisso com essa mudança, usando as ferramentas, algumas que eu falei, e a disciplina necessária para fazer o que precisa ser feito. Ou seja, se eu tenho que mudar alguns comportamentos, aprender novas habilidades, enfrentar alguns medos, né? E aí que está a grande sacada, quando você enfrenta esse medo, você cresce o seu ser e você permite essa sua expansão, você permite, quando você faz isso, você cresce e você vai perceber que todo o seu negócio cresce, porque você aumentou, você elevou o teto da sua empresa e todas as pessoas que estão à sua volta vão começar a perceber essa mudança, provavelmente também vão entrar num processo. Lembra, você é o líder do seu negócio, você é a pessoa, você que está dando a direção. Então, você ampliou os espaços para outras pessoas também crescerem. Obviamente, tem uns que querem, tem outros que não querem. Mas, geralmente, você permite que toda essa sua estrutura cresça e se desenvolva em função do seu próprio desenvolvimento, das suas mudanças comportamentais. Isso você vai começar a perceber no seu dia a dia, com comentários aí aqueles pequenos comentários de um líder mais próximo, de um colaborador mais próximo, dizendo que mudou, que está melhor, que agora as conversas estão fluindo mais, enfim. Esses já são os feedbacks naturais que você vai receber por permitir, né, por ter permitir fazer coisas diferentes e executar esse processo, que, mais uma vez, é saber onde quer chegar, né, ter um horizonte claro, acreditar, identificar qual é essa mudança, acreditar no caminho e ter a disciplina necessária para fazer a mudança. Né? Lembrando das alavancas, né, naquele momento que você recebeu, por exemplo, um questionamento de um colaborador, ao invés de você simplesmente falar que quem manda aqui sou eu e vai fazer do meu jeito, por que então não pedir para o seu colaborador, por exemplo, explanar melhor aquela ideia, incentivar melhor aquele projeto, né? E que, se der certo, enfim, mudar alguns comportamentos que talvez você possa, a partir daí, desenvolver pessoas, desenvolver equipe e crescer o seu negócio. Legal. Deixa eu te perguntar, a gente ainda tem um tempinho aí que eu anotei 3 pontos aqui importantes que você falou, que eu queria trazer de volta de onde a gente começou. Ainda tem tempo? A gente pode continuar? Podemos, vamos lá. Podemos. Então, olha só, como a gente falou, a gente está aqui envolvendo o nosso tema, né? De como eu desenvolvo o meu negócio, eu posso dizer, então, Roberto, que o primeiro passo de como eu desenvolvo o meu negócio é ter essa mudança, essa consciência, né, de uma mudança, né, de visão do meu negócio, uma visão de mim mesmo, e transformar isso numa mentalidade de negócio. Seria mais ou menos esse caminho, ou eu estou indo muito rápido? Cláudia, é bem por aí mesmo, né? Você pega, por exemplo, empresas que crescem numa velocidade que é inacreditável, né? Em poucos anos explodem, né? Como empresas, crescem de forma... E você tem empresas que nascem e por motivos, sabe lá quais, né? Não crescem e muitos morrem no meio do caminho. E lembrando que o ambiente econômico, podemos dizer que é praticamente o mesmo. Então, aonde que está a diferença? Se o ambiente, ele é, em tese, pelo menos em princípio, nós estamos no mesmo local, os desafios, principalmente os econômicos, os políticos, são os mesmos. Está justamente nas nossas interpretações desse ambiente que nós estamos inseridos. Então, tem alguns que agem de uma forma mais arrojada, de uma forma mais positiva, tem uma mentalidade de empresa grande. Não que ele seja, ele pode ser pequeno, pode ser a empresa do Eu S.A. Eu estou começando agora, mas ele já tem na cabeça dele que ele vai investir na empresa, que quando ele crescer um pouco mais, ele vai trazer uma pessoa para ajudar ele e vai liberar o tempo dele. E daqui a pouco ele vai investir num novo sistema. Então, ele tem uma mentalidade de crescimento. E tem até uma máxima, né, que se fala muito, eu não vou lembrar agora de quem que é essa frase, mas em linhas gerais fala o seguinte, que os negócios é como a natureza, né? Se você não está crescendo, você está morrendo. Interessante. E é a mais pura verdade, porque se as economias crescem, o mundo cresce, tem todo esse dinamismo que nós conversamos agora, por que você
empresário, dono do negócio, por motivos que não vem ao caso aqui, decide não crescer ou não consegue crescer, certamente você está ficando para trás. Você entrou num processo de que vai morrer. A empresa, em algum momento, vai se fechar. E a gente vê isso. A gente olhar em histórico recente das empresas, vemos grandes corporações que não se adequaram a mudanças, que estão fechando, que estão indo para, né, a famosa bancarrota. Fiquei até surpreso agora, uma coisa, né, me contaram, né, das nossas mais infâncias, aquela empresa que fazia aqueles pratinhos amarelos, acho que é Duralex, alguma coisa assim, que eles fechou. Caramba! Essa empresa simplesmente fechou. E assim a gente pode começar a buscar aqui vários outros exemplos de empresas que ficaram pelo meio do caminho. Então, o importante nesse caminho de desenvolvimento do seu negócio, principalmente das pequenas e médias empresas, é ter uma mentalidade empresarial, é crescer a sua mentalidade como dono do negócio, independente do seu tamanho. É ter uma empresa pequena, mas pensar como uma empresa grande. É fácil? Não é fácil, mas é super possível. A gente fala que o empresário, ele é a pessoa que ela tem todos os ônus do negócio. Ele tem o risco de criar o negócio, ele tem o trabalho de criar o negócio, ele tem a dedicação de criar o negócio, mas muitas vezes não tem os bônus provenientes de ter um negócio. Ou seja, ele pode alcançar grandes sonhos com os seus negócios. A empresa deve prover ao dono do negócio os recursos, a satisfação do dono do negócio para poder crescer. Não o inverso, não aquele sonho virar um pesadelo. E muitos empresários vivem num eterno pesadelo. Quando eu converso com eles, eles me falam assim, olha, eu não sei mais quanto tempo eu vou aguentar com esse negócio, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, enfim, e fica aquela lamentação, porém, ele não cresce e não pode soltar o negócio, porque daquele negócio depende toda aí talvez até uma subsistência familiar. Falamos o seguinte, né? Que ele simplesmente virou escravo do seu negócio. A empresa não trabalha para ele trabalha para a empresa. E aí se torna um peso muito grande e a pessoa começa a se cansar, a se desanimar, começa a perder a esperança do seu próprio negócio, né? Exato. E aí chega uma hora que seja mentalmente, em alguns casos fisicamente, você já não tem mais aquela energia para tocar o seu negócio, enfim, né? O fim é claro, o fim é muito claro. E aí envolve até outros processos de sucessão, de desenvolvimento de equipes, enfim. A proposta aqui é a gente dar esse primeiro passo na mentalidade, porque se você quer ter uma empresa de sucesso, ela precisa funcionar independentemente de você estar na empresa. Porque a pergunta que fica aqui é o seguinte, e se você não estiver na empresa, o que acontece com ela? É uma pergunta forte. Pois é. Quem mais vai sofrer se a sua empresa vai fechar? Só você ou tem mais alguém? Se a sua empresa tem 40 famílias ali dentro, 40 profissionais, como é que fica? Enfim, veja a carga da responsabilidade do empresário. Então, essa mentalidade, ela precisa realmente ser ampliada para poder conduzir a sua empresa, para ela crescer, mas ele, dono do negócio, não virar um escravo do seu próprio negócio. É eliminar o caos na sua empresa e gerar condições para que ela continue crescendo, gerando resultados, independentemente dele. E aí tem alguns papéis que ele precisa assumir como dono do negócio, mas é um papel muito mais de direcionamento, de encaminhamento e de desenvolvimento de pessoas do que se preocupar de, no dia 10, fazer pagamento, de se preocupar com o pagamento do aluguel da sala, do galpão, enfim, de se preocupar se a frota do carro está, enfim. Ali ele está muito na operação. A ideia é que ele saia da operação e desenvolva, que dê o direcionamento e os caminhos para ampliar o seu negócio. E aí o negócio começa aqui. A primeira construção está aqui dentro. Por isso, conversamos bastante hoje sobre esse aspecto como eu desenvolvo o meu negócio, mas, na verdade, no que eu preciso me transformar para poder desenvolver o meu negócio. É isso mesmo. Então, eu queria até chegar nesse ponto mesmo para a gente fazer um resumão,
né? Assim, fazer um resumão e trazer aí à tona, né? Tudo isso que a gente falou aqui, porque nós falamos bastante coisas e eu acho importante a gente relembrar, né? Então, começamos a live aí no como desenvolver o negócio, mas criando essa mentalidade de dono, né? De dono de empresa que também precisa mudar e precisa transformar, precisa mudar seu comportamento, precisa mudar entender e reconhecer quais são as suas crenças que estão limitando ele de visualizar esse novo negócio, verificar o comportamento, achar pessoas, né, nas quais ele possa se espelhar, uma atualização, né? Então, assim, existe algo a mais, Roberto, que você queira complementar, que talvez eu não te perguntei, e você gostaria, acha importante falar nesse momento? Cláudia, você me apertou agora. Eu acho que, assim, eu envolvi os principais aspectos para essa parte do desenvolvimento da pessoa para desenvolver o seu negócio. Eu destaco realmente aqui o comprometimento e a disciplina para fazer o que precisa ser feito, né? Antes disso, eu destaco realmente ter muito claro o porquê você tem o seu negócio. Talvez esse foi um ponto que nós não falamos aqui. Uma pergunta de tudo isso, né, que para trazer um pouco dessa clareza de destino por que que eu tenho o meu negócio? Por que que eu abri o meu negócio? Foi por oportunidade? Foi por necessidade ou algum outro motivo, né? Por exemplo, por que que eu abri meu negócio? Então, fazer essa reflexão vai te ajudar a você, talvez, dar um redirecionamento, um posicionamento melhor e fazer aquilo que você gosta. Porque se você abrir um negócio apenas por uma oportunidade, talvez financeira, ok. Não estamos aqui para julgar ninguém. Mas qual é a satisfação que você está tendo isso daí? A verdadeira satisfação de ter um negócio é quando você começa, além da parte financeira, você começa a perceber que você começa a contribuir com toda uma sociedade, vamos chamar, as pessoas que estão em volta de você. Seja seu funcionário, seus 2 funcionários, seus 10, seus 50, 200 ou 500. Como você está contribuindo isso daí? Então, essa satisfação no desenvolvimento do seu negócio, que vai além dos fatores financeiros, e que precisa ter, né? Obviamente que a empresa é feita para gerar lucro, mas esse lucro, ele te dá condições de você contribuir de forma muito mais satisfatória, com outros propósitos em toda essa sociedade que você está inserido. Então, tem muito claro essa razão por que você tem o seu negócio, é muito, muito importante. Você pode ter iniciado o seu negócio por uma necessidade. Talvez, a necessidade, ele te leva a você abrir o seu negócio fazendo exatamente aquilo que você mais sabe fazer. Talvez aí seja até mais fácil você evoluir o dono do negócio com esse propósito. Ele inicia alguma coisa normalmente, não como regra, mas com aquilo que ele sabe fazer bem, né? Ele talvez tivesse uma boa atividade numa empresa, por motivos A, B ou C, decidiu abrir a sua marcenaria, o seu restaurante, porque gosta de cozinhar. A partir daí, para desenvolver uma empresa de alguma coisa que ele já gosta ou faz muito bem, é muito mais fácil do que alguém que abriu um negócio apenas por uma oportunidade aparente, talvez até extremamente imediata, mas não é bem aquilo que ele gostaria de fazer. Isso ele está fadado a ele se cansar muito fácil. Então, talvez o ponto que você falou é ter essa clareza de destino. O porquê eu tenho meu negócio hoje. Muito legal. Então, eram essas perguntas que eu tinha para fazer para você. Ufa! Massacrou, hein? Massacrou. Mas a gente tem que fazer esse papel, o papel de quem está do outro lado aí, cheio de pergunta, realmente, questionamento. Não tem como, né, fugir desse caminho. Mas eu achei que você explicou tudo de forma muito clara, muito tranquila, né? Vou deixar agora você perguntar aí se alguém quer fazer alguma pergunta, não sei se alguém gostaria, né, de questionar alguma coisa. E também queria ver com você, né, para você explicar aí para o pessoal que está participando, se essa live vai ficar gravada, como é que vai funcionar agora tudo isso, essa live a partir de agora, né? Esse assunto que eu acho que é tão importante na vida dos nossos microempreendedores, dos nossos empreendedores, né? Ainda mais nesse momento complicado. Então, eu queria que você explicasse agora como é que vai funcionar. Bom,
Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tanto no Face quanto aqui no Instagram já estou vendo, mas aqui diretamente. Deixa aqui, né? Qual é o desafio, ou qual é o desafio para você desenvolver o seu negócio, né? São essas dificuldades? Pode ser até um tema de um nosso próximo encontro. Mas se alguma coisa que nós falamos aqui, se quiser complementar, alguma coisa que talvez não tenha ficado claro, já coloca aqui nos comentários que a gente já procura responder agora. Mas enquanto isso, o que vai fazer? Essa live vai ficar gravada, ela vai ficar disponível depois no meu canal do YouTube, então vocês podem entrar lá, peço para se inscrever, dá o joinha, entra, ela vai estar lá disponível. E o que vai acontecer, Claudinho? Então nós já vamos ter essa sequência, esse meu propósito de contribuir com esse empresariado, é poder, justamente com essas dicas, com esses insights, poder ajudar talvez uma pequena dica que para alguns já seja um conhecimento já adquirido, pode ser a chave de mudança para outros empresários para poder multiplicar. Então, minha ideia é esses encontros regulares, toda terça-feira, com esses dicas, insights, para que consiga melhorar o seu negócio. Esse é um resultado, como eu falei, de uma experiência corporativa, de uma experiência já que eu tenho já há alguns anos desenvolvendo, atuando junto com donos, empresários aí das pequenas e médias empresas. Então, veja que são dois mundos que, a princípio, seriam muito diferentes, mas que nada impede de se trazer um conhecimento dessas empresas grandes, que onde o fator gestão é o fator que sustenta elas, por um fator que muitas vezes falta nas pequenas e médias empresas. Ou seja, você tem uma sobrecarga do dono do negócio porque ele não consegue desenvolver uma equipe, processos de gestão e acaba ficando bastante assoberbado com todas as demandas da empresa. E quanto mais ela cresce, mais demanda ela tem. E se ele é sozinho, ele passa a ser o próprio limite de crescimento da sua própria empresa. Tá, então vamos reforçar aqui que essas lives, né, que você vai estar fazendo a partir de agora, pode envolver aí o público, né, do microempresário, do pequeno empresário, do grande empresário, para que assim as pessoas entendam que todas vão ser beneficiadas, né, com esses assuntos que a gente está trazendo aqui, com esses questionamentos, e que sempre vai ficar salvo aí no seu Instagram, e aí as pessoas podem de vez em quando aí voltar e rever novamente, porque às vezes passa alguma coisa, e quando a gente tem essa oportunidade de rever, é muito importante porque a gente tem uma clareza de novo, né, desse assunto. Então, assim, eu só queria te agradecer, porque fiz um monte de perguntas, te coloquei, às vezes, em alguma situação delicada, mas eu acho que era importante a gente falar realmente sobre isso, já que o tema é muito envolvente, é um tema que hoje a gente sabe que, né, o nosso mundo, o nosso Brasil, por exemplo, tem vários empreendedores, é um tema muito negócio, né, um tema muito atualizado, então eu acredito que essa sua ideia vai ser de grande ajuda, grande apoio, grande direcionamento a muitas pessoas que estão nesse caminho do seu próprio negócio, Roberto. Então, meu desejo é de muito sucesso aí para você, que você continue trazendo para nós, público, né, que te acompanha seu trabalho aí, essa oportunidade de aprender junto com você. Eu que agradeço, até o seu apoio, a sua ajuda. Esse realmente tem sido um exercício bom para mim, porque esses questionamentos também exigem a gente refletir, a gente buscar de uma forma muito prática e, mais uma vez, sem dizer que é uma verdade absoluta. É apenas uma transferência de experiência de tudo que eu tenho visto, acontecido, com o propósito de ajudar. E para vocês que estão aqui, né, toda terça-feira, às 18h47, vamos estar fazendo essas lives e compartilhe com outros donos de negócio, outros empresários que você entenda que possa se beneficiar disso daqui. Teremos temas muito legais, alguns um pouco mais reflexivos, outros mais de ferramentas. E, por exemplo, estamos aqui planejando para a semana que vem. Eu sei que a Cláudia já está me preparando aí, né? Já está se preparando, né? Com as perguntas. Nós vamos estar falando de os números do seu negócio, né? Como conhecer, como trabalhar com os números do seu negócio, como eles podem te ajudar. Então, é mais um item importante que muitos empresários não olham os números dos seus negócios. E ele é uma importante ferramenta para a tomada de decisão. Então é isso, Cláudia. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que participaram. Pelo menos não vi aqui nenhuma pergunta, mas estamos ainda à disposição. Se quiser depois deixar nos comentários. E reforço aqui. Qual é o maior desafio para o desenvolvimento do seu negócio? Deixa aqui que pode ser mais um tema que nós vamos desenvolver para um próximo encontro nosso. Ok? Obrigado, gente. Tudo de bom. Um grande abraço.
Obrigada, Roberto. E se prepara que terça-feira que vem eu tô de volta. Igual aquelas crianças de 3 anos na fase do porquê, viu? Então tá bom. Obrigado a todos, gente. Um grande Boa abraço. noite a todos. Até.